Olá, tudo bem? Doutor Fabrício Magalhães aqui. Hoje nós vamos falar o terceiro episódio da nossa série Equilíbrio Vital, os segredos da acupuntura e da homeopatia. No episódio 1 e 2, nós assistimos, respectivamente, sobre a força que une essas duas ciências médicas, falamos um pouco sobre a força vital, e no episódio 2, nós falamos sobre a força vital e o Qi. E neste episódio nós vamos falar sobre como a acupuntura e a homeopatia agem no corpo do indivíduo. Então, a acupuntura nós vamos falar sobre dois aspectos, sobre duas visões, a visão ocidental e a visão oriental. Na visão ocidental, ao inserir uma agulha de acupuntura em um ponto de acupuntura, a gente tem vários pontos pelo corpo, nós temos trajetos por onde circulam o Qi e Shui, né? Ou onde passa nervos e vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, vasos linfáticos. Então, quando uma agulha de acupuntura é inserida em um ponto de acupuntura, uma informação é enviada para o encéfalo. Para que essa informação seja enviada para o encéfalo, ocorre uma despolarização tecidual. E então é gerado um potencial de ação. Esse potencial de ação vai a impulsos saltatórios e chega no encéfalo levando uma informação. Esta informação ela vai resultar em uma resposta do organismo liberando neurohormônios para o nosso organismo para restabelecer a homeostase, tratar um processo inflamatório, tratar um desequilíbrio. Já sob o ponto de vista da medicina chinesa, que tem 5.000 anos aproximadamente, é preciso lembrar que naquela época não existia esse conhecimento da forma que nós conhecemos hoje, entretanto, existia uma sabedoria muito grande a respeito do corpo humano, do tratar o ser humano com tão poucos recursos que haviam naquela época. Então, antes o médico identificava um padrão de desarmonia e aí ia escolher os pontos de acupuntura pelo corpo. Ao decidir o ponto, ele inseria uma agulha. Ao inserir uma agulha, era como se estivéssemos abrindo uma porta, uma fechadura, destravando algo para que a energia, o Qi e o sangue fluísse harmonicamente. Mas, nesse processo de desbloquear, destravar, destrancar, né, abrir uma porta, o médico poderia, de acordo com o padrão de desarmonia, sedar, tonificar ou harmonizar aquele ponto. Além disso, a direção da agulha que era inserida também faz diferença, tanto nesses aspectos de sedar, tonificar ou harmonizar, ou fortificar o sentido do meridiano, ou combater uma energia invasora. Então, dessa forma, ao fazer isto, ele mobilizava o Qi Shui, buscando harmonizar e restabelecer a homeostase no organismo. Já na homeopatia, ao tomar um medicamento homeopático prescrito pelo médico homeopata, que antes identificou cuidadosamente, através da coleta da história desse paciente, um medicamento similar, um similium, mais adequado a esse paciente, esse medicamento, ao ser ingerido, ele vai causar inicialmente um abalo na força vital. Assim como a gente toca na teia de uma aranha e repercute toda a vibração, ou quando toca uma corda de um violão, ou quando você toca um sino, existe uma reverberação. Então, ao inserir um medicamento semelhante, ele causa um abalo naquele indivíduo que está doente. Só que esse abalo na força vital ele é mais forte do que a doença que está instalada nesse indivíduo que está doente. Então, o organismo desse indivíduo, através da força vital, ele vai dar uma resposta mais forte do que a própria doença que está instalada.
Assim sendo, ele vai gerar, então, com isso, uma correção desse abalo, dessa perturbação da energia vital, buscando harmonizar e equilibrar o organismo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a lógica do semelhante da homeopatia, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, e sobre os 8 princípios da medicina chinesa. 8 princípios importantes no diagnóstico dos padrões de desarmonia. Você gostou desse vídeo? Já assistiu o episódio 1 e 2? Se você não assistiu, volte lá e assista o episódio 1 e 2 para que você tenha um pouco mais de entendimento sobre o que estamos falando e então assista o episódio 3 para seguirmos em frente com o episódio 4 dessa série Equilíbrio Vital, os segredos da acupuntura e da homeopatia. Então, se você gostou, curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Será um prazer. Até breve e até o próximo vídeo.